Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, hoje a igreja celebra São Lourenço, padroeiro dos mártires. Ou melhor, mártir, padroeiro dos diáconos. Sim, São Lourenço, que era diácono e morreu martirizado para a honra e glória de Jesus. Hoje é o dia de todos os diáconos. Por isso, reze pelo diácono da sua paróquia. Eu rezo e ofereço esse vídeo de hoje em homenagem ao diácono Gil, diácono da minha paróquia, da paróquia Nossa Senhora do Belém. A sua paróquia tem um diácono? Reze pelo seu diácono. O diácono permanente ou os diáconos transitórios que estão se preparando para receberem logo a ordem no grau de presbítero. Mas reze pelo seu diácono. Hoje, o evangelho que a igreja nos propõe, no dia de São Lourenço, patrono dos diáconos, está em João capítulo 12, versículos de 24 a 26. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, amados, hoje celebramos São Lourenço, patrono dos diáconos. São Lourenço que morreu martirizado. A biografia de São Lourenço diz que ele foi condenado a morrer assado, como um churrasco humano. Amarraram São Lourenço e o colocaram vivo em brasas para o queimar, porque ele era cristão. Esperando que São Lourenço pedisse misericórdia, que pedisse que o livrassem das chamas, São Lourenço disse: esse lado já está pronto, agora pode virar o outro lado. Mártir, entregou a vida por amor a Cristo. Mártir, ele que era diácono. Portanto, no dia que a igreja celebra os diáconos, o dia dos diáconos. E o evangelho que a igreja propõe é o evangelho de martírio. Se a semente cai na terra, mas não morre, ela permanece só uma semente. Mas se a semente cai na terra e morre, ela deixa de ser semente. Ela morre para a vida de semente, mas ela se tornar uma grande árvore e vai produzir muitos frutos. Jesus está falando aqui do martírio. Esse evangelho se resume na frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Queridos, o martírio nos assemelha a Jesus em sua morte. E assim, o martírio também há de nos assemelhar a Jesus em sua glória. Todos nós havemos de ser mártires. Você é chamado ao martírio. Eu sou chamado ao martírio. Mas como assim, Fábio? Eu vou ser queimado como São Lourenço em brasas? Eu vou ser queimado como um churrasco humano, como foi São Lourenço? Eu não dou conta. Eu não sou capaz de suportar o martírio no grau de heroicidade que suportou São Lourenço. Para mim não é possível. Queridos, o martírio cruento, como foi o martírio de São Lourenço, é uma graça de Deus, de uma dádiva que Deus escolhe para alguns eleitos. Santo Antônio de Lisboa, que aqui também a gente conhece muito como Santo Antônio de Pádua,
Ele sonhava em ser mártir, mártir como São Lourenço. Ele sonhava em derramar o seu sangue por amor de Cristo. Ele era agostiniano, vivia em Lisboa, e em Lisboa, já sacerdote, já padre, o nome dele era Fernando de Bulhões. Já como sacerdote, Fernando de Bulhões via os franciscanos que vinham da Itália, passavam por Lisboa, ingressavam no mar ali em Lisboa e iam para o Marrocos para evangelizar. E ele via também esses mesmos franciscanos que iam para o Marrocos evangelizar voltar em caixões, mortos, martirizados. Porque lá no Marrocos eles eram maometanos, eles eram muçulmanos e eles não aceitavam a Cristo Jesus. E os franciscanos iam lá pregar o evangelho e eles eram mortos. Desejando o martírio, desejando derramar o sangue por amor a Jesus, Santo Antônio de Lisboa abandonou a ordem da qual ele fazia parte, ele era agostiniano, abandonou os agostinianos e ingressou nos franciscanos, sonhando em ser mártir. Sonhando em ir para o Marrocos, pregar o evangelho e derramar o sangue em honra e glória de Jesus, para se assemelhar a Jesus na sua morte, para que assim também pudesse se assemelhar a Jesus na sua ressurreição e glória. E de fato ele conseguiu ir para o Marrocos, só que lá, chegando no Marrocos, ele ficou doente, não conseguiu pregar, não teve jeito, foi colocado no navio de volta e acabou o navio dele naufragando e ele chegando na Itália. Na Itália ele participou do capítulo da Ordem dos Frades Menores e nunca mais teve a oportunidade de ir a Marrocos pregar o Evangelho. Mas ainda sonhava, anelava pelo martírio, de tal forma que na cidade de Pádua, onde depois ele se estabeleceu, havia um notário. Notário é quem trabalha em cartório. Havia um notário e esse notário ele não gostava de Santo Antônio, não gostava de Jesus, ele não era católico, ele era um herege. E ele odiava os sacerdotes, odiava os religiosos, e ele fazia questão de desdenhar de Santo Antônio. Mas toda vez que Santo Antônio encontrava com esse notário, Santo Antônio se ajoelhava e beijava o chão. E aquilo começou a incomodar aquele homem, até que um ponto, aquele homem um dia, encontrando-se com Santo Antônio mais uma vez se ajoelha diante dele, beija o chão, e ele explode em ira e fala: por que você faz isso, frade? Você está debochando de mim? Que palhaçada é essa? E Santo Antônio fala: eu beijo o chão diante de ti, porque um dia o Senhor há de ser mártir, como eu desejei ser, e Deus não me permitiu. A graça do martírio que Deus não me permitiu a mim, Ele vai permitir a você. Santo Antônio disse para aquele homem. E aquelas palavras de Santo Antônio tocaram tão forte no coração daquele homem que ele se converteu. E foi para o Marrocos. E no Marrocos ele morreu mártir. Queridos, você percebe que os santos tinham um desejo do martírio, mas o martírio cruento, do derramamento de sangue, não é para todos, é para alguns. Mas todo cristão é chamado a suportar, a sofrer um martírio incruento. O que é isso? Se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele permanece apenas um grão de trigo. É o Evangelho de hoje. É preciso que o grão de trigo caindo na terra morra, para que ele produza então muito fruto. Existem, portanto, dois tipos de martírios, dois tipos de mártires. O martírio cruento, o derramamento de sangue por causa de Jesus e do Evangelho. E o martírio incruento, no qual você entrega a sua vida a Jesus. Você renuncia às coisas desse mundo e põe em Jesus o seu maior tesouro. Por que Jesus se agrada tanto do martírio cruento? Porque ao derramar o sangue, você fala para Jesus: Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo, Jesus, acima da minha vida. Eu te amo, Jesus, muito mais do que o meu corpo e o meu sangue. Eu te amo, Jesus, com tudo que tenho, com tudo que sou. Esse é o sinal do martírio cruento. Eu prefiro perder a vida do que negar a Jesus. E o martírio incruento, Fábio, é o martírio branco. E esse martírio de derramamento de sangue a gente chama de martírio vermelho. Existe, portanto, o martírio branco. Que martírio branco é esse? O martírio branco significa morrer para si mesmo por causa do reino de Deus. Morrer para suas vontades. Morrer para os apetites da sua carne por causa do reino de Deus. São Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. O que significa isso?
significa você não se deixar guiar pela carne, mas você dominar e matar, entre aspas, matar a sua carne pelo Espírito. Ou seja, a nossa carne que é tendente ao pecado, a nossa carne que é tendente ao vício, isso que a igreja chama de concupiscência, que é a nossa tendência para o mal. Se alguém dá um tapa na sua cara, a sua tendência é dar 2 tapas na cara dela. Não é assim? Se alguém fala mal de você, a sua tendência é falar mal de volta. Se alguém te prejudica, a sua tendência, a sua vontade é dar o troco, prejudicar de novo. Olho por olho, dente por dente. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é assim. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, vale além da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Mas para ser misericordioso, para perdoar, para amar e rezar até mesmo por aqueles que vos ofendem, maldizem e perseguem, é preciso matar a carne. É preciso renunciar os apetites da carne. É preciso dominar a carne até que ela morra. E dominar a carne a gente faz pelo jejum, pela mortificação e pela oração. Esse é o martírio cruento. Todo cristão é chamado a ser mártir. Você precisa ser mártir. Se não o martírio vermelho, de derramamento de sangue, ao menos o martírio incruento. Santo Antônio sonhava ser mártir, no martírio vermelho. Deus não quis, mas de fato ele foi mártir no martírio branco. Queridos, nesse dia em que celebramos o diácono São Lourenço, padroeiro dos diáconos, que morreu mártir, queimado vivo, cozido vivo em brasas, que São Lourenço rogue por nós, para que nós tenhamos coragem de crucificar a nossa carne por amor a Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem pela carne, mas vivem pelo Espírito. Olha para a sua vida agora, olha para as suas decisões, pelo jeito que você vive, pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você faz, pelas escolhas que você faz, pelas coisas pelas quais você opta. Olha para a sua vida. Você tem vivido pela carne ou você tem vivido pelo Espírito? Você tem vivido para ter prazer? Você tem vivido para descansar? Você tem vivido para satisfazer os apetites da sua carne com comida, com sexo, com bebida, com diversão, com gozo de todos os tipos? Ou você tem vivido para honrar e glorificar o nome de Deus? Você tem vivido buscando a intimidade com Deus? Você tem vivido meditando a sua palavra? Você tem vivido se esforçando para dominar a sua carne e a cada dia viver mais e melhor os evangelhos? Viver mais e melhor os mandamentos? Viver mais e melhor como cristão, para imitar a Cristo na sua vida? Você tem vivido pela carne ou você tem vivido pelo Espírito? Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus dá uma ordem e faz uma promessa. Se alguém me quer servir, siga-me. Siga Jesus. Como? Qual é o caminho de Jesus? É o caminho do Calvário. Seguir Jesus é o caminho da via sacra, carregando a cruz, morrendo na cruz. Mas depois de morrermos na cruz, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se vivermos como Cristo, se vivermos com Cristo e morrermos com Cristo, reinaremos com Cristo. Você é chamado a ser mártir. Se não no martírio vermelho, certamente no martírio branco. Medita sobre isso. Analisa a sua vida. Você tem vivido pela carne ou tem vivido pelo Espírito? Examina a sua vida. Se você viver pela carne, você terá o destino da carne. A carne tende à podridão, à decomposição e à morte.
Se você viver pela carne, você terá o destino da carne. Mas se você viver pelo Espírito, você terá o destino dos justos, o destino do Espírito, a ressurreição e a vida eterna. Qual é a sua opção? Você escolhe o quê? Não responda com palavras, mas responda com a vida. São Lourenço, rogai por nós. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.